Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar aqui continuidade à segunda parte da nossa aula de memoriais de alegações finais. Então eu vou ler com vocês aqui o caso em concreto. Daniel dos Santos, nascido no dia 20 de janeiro de 2000, é processado criminalmente pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude, que teria ocorrido no dia 7 de agosto de 2019. A denúncia foi recebida pelo juiz da primeira vara criminal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Citado Daniel dos Santos não apresentou a resposta à acusação por não ter condições de arcar com as custas de um advogado. No entanto, o magistrado determinou o prosseguimento do feito sem tal peça, por entendê-la desnecessária, já que não considerava ser o caso de absolvição sumária. O magistrado assim marcou a audiência de instrução e julgamento. No dia marcado para a realização do citado ato, o magistrado nomeou advogado para a defesa do acusado no ato. Durante a instrução, as testemunhas de acusação confirmaram a ocorrência do furto qualificado. Disseram ainda que, apesar de não saberem quem praticou, suspeitavam do acusado, pois ele é conhecido pela prática reiterada de furtos. Em seu interrogatório, o réu negou a prática do furto qualificado. Nenhuma outra prova foi produzida nos autos. Nas folhas de antecedentes criminais, indicam que o acusado responde a diversos inquéritos policiais e processos por furto em andamento. Considerando o caso complexo, o magistrado determinou, nos termos do artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, que as alegações finais fossem apresentadas por memoriais. O Ministério Público, então, apresentou seus memoriais, requerendo a condenação do acusado nos termos da denúncia. Em seguida, a defesa foi intimada no dia 15 para T03, tá? E no dia 20 para T01 e T02. No dia 15 ou 20 de maio, né? Considerando a situação hipotética acima apresentada, na qualidade de advogado de Daniel dos Santos, redige a peça processual pertinente privativa de advogado que melhor defenda os interesses do seu cliente. E sua petição não crie fatos novos, inclua a fundamentação que embase seus pedidos e explore as teses jurídicas cabíveis endereçando à autoridade competente, datando-a do último dia do prazo. Pessoal, quanto à estrutura dessa peça, tá? Ela tem a estrutura básica de todas as outras peças que nós até então já vimos, qual seja o endereçamento, a epígrafe, a parte aí da qualificação da parte, dos fatos, do direito e, por fim, dos pedidos, tá? Então, quanto ao endereçamento, aqui tá fácil porque o próprio problema tá trazendo, né? Então, eu vou endereçar ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ou então ao juízo da primeira vara criminal da comarca de Porto Alegre, Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul. Eu posso endereçar dessas duas formas. Pessoal, é uma peça extremamente extensa, é a maior peça que nós fizemos até então. Então eu peço aí que vocês economizem linhas, tá? Então, pule no máximo 4 linhas, faça a epígrafe. Quando eu não sei o número do processo, eu coloco simplesmente autos, número, 3 pontinhos, pule mais uma linha e já comece aí na qualificação, tá? Então, deixa o parágrafo ali em média uns 3, 4 centímetros e você começa aí a qualificar a parte no processo. Aqui no caso é o Daniel dos Santos. Então, Daniel dos Santos em caixa alta, tá? Eu vou precisar fazer toda a qualificação dele? Não, porque em tese ele já está qualificado, tá? É o último ato aqui do processo, né, das partes. Então ele já está qualificado. Então eu coloco Daniel dos Santos já qualificado nos autos de ação penal em epígrafe por intermédio do seu advogado. Aqui eu não preciso colocar procuração, porque em tese ele já está com procuração no processo, tá? Já qualificado nos autos de ação penal em epígrafe, por intermédio de seu advogado, signatário, vem muito respeitosamente perante a Vossa Excelência, com fundamento aqui no artigo, o próprio problema já traz o artigo, tá? É o 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, sempre lembrando em colocá-lo de forma extensa, tá? Código de Processo Penal, entre parênteses, CPP. Apresentar, né, com fundamento no artigo tal, vírgula, apresentar, este é o verbo, e o nome da peça é
memoriais de alegações finais. Então, você vai colocar em destaque dentro do parágrafo que você está escrevendo, tá? Não vá pular linhas, porque é uma peça extensa demais. Então, quem tem a letra grande, tenta fazer mais pequena. Memoriais de alegações finais pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Ponto. Em seguida, pule no máximo uma linha, comece dos fatos, né? Em números romanos, dos fatos. Nos fatos, não precisa aí colocar muitos detalhes, tá? Deixa para se colocar os detalhes mais na parte do direito, então você vai colocar de forma sucinta que o réu, agora você já se direciona ao seu cliente, você já chama ele de réu, tá? Então o réu está sendo processado pela suposta prática do crime de furto qualificado pela fraude. Recebida a denúncia, o juiz determinou a citação do réu, o qual não apresentou a resposta à acusação por não ter condições de arcar com o advogado. Não obstante, o juiz deu prosseguimento ao feito, nomeando um advogado durante a instrução criminal. Fim da instrução criminal, o Ministério Público, o juiz converteu as alegações finais em memoriais, sendo em seguida o Ministério Público, então, apresentando os seus memoriais de alegações finais, requerendo a condenação, ou seja, a procedência da ação penal. Ponto. São os fatos, tá? De forma sucinta, não precisa colocar o que as testemunhas falaram aí durante a instrução. Muito bem. Agora nós vamos para a parte do direito, a parte mais importante, tá? Aqui nós vamos ter várias teses mesmo, tá? Então, se prepare. Do direito, eu vou dividir cada tese, eu vou colocar num subtítulo. Então, primeiro eu coloco lá, do direito. Em seguida, letra A, o 2.1. Qual é a minha primeira tese? Lembrando que eu sempre vou analisar nulidade, extinção da punibilidade, mérito e subsidiárias de mérito. Tem alguma tese de nulidade? Teve algum erro aqui no processo? Algum equívoco? Algum direito fundamental aqui foi violado? Sim. Qual deles? O contraditório, ampla defesa, né? O devido processo legal. Por quê? Porque a peça de resposta à acusação, que ela é necessária, que você não pode abrir mão dela, não foi apresentada. O juiz deu prosseguimento do feito sem esta ação penal. Sem essa peça, o que o Código de Processo Penal ele nos ensina? Ele nos ensina que, caso o réu não apresente a resposta à acusação, o juiz deve nomear um advogado para que então o faça, que é a regra do artigo 369-A, parágrafo 2º. Então, aqui houve uma irregularidade processual, logo a minha primeira tese é de nulidade. Então, como que eu vou iniciar essa tese? Então, eu vou colocar 2.1 da nulidade. Posso iniciar apresentando a minha tese da seguinte forma. Então, o processo está eivado de nulidade, não conforme será demonstrado. Ponto. Em seguida, eu vou apresentar as minhas premissas maiores. As minhas premissas maiores, tá? Vão ser os meus fundamentos de lei. Então, o que eu vou sempre ter que obedecer uma questão hierárquica, tá? Então, sempre eu vou falar da Constituição, em seguida das leis infraconstitucionais. Aqui no caso, houve alguma ofensa à Constituição? Sim, tanto ao contraditório e à ampla defesa, como ao devido processo legal. Então, eu tenho que citar aqui, primeiro, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, inciso o 55, 54 e 55, é garantido a todos o direito ao contraditório, à ampla defesa, bem como ao devido processo legal. Em um parágrafo, você vai colocar a ideia do artigo neste parágrafo. Terminei a Constituição, eu passo para as leis infraconstitucionais. Então, aqui o que eu vou falar? Eu vou trazer o artigo 396-A, parágrafo 2º. Você vai colocar aí conforme com as suas palavras, tá? De acordo com o artigo 396-A, caso não seja aí apresentada a resposta à acusação dentro do prazo legal, o juiz deverá nomear um advogado para que assim o faça. Ponto. Nesse contexto,
dispõe o artigo, qual o próximo artigo eu coloco? Se eu estou falando nulidade, eu sempre vou ter que citar o artigo 564, o inciso 4, tá? O que diz este artigo? Ele diz que sempre ocorrendo uma nulidade, deixa eu achar ele aqui, 564... A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 4. Por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato. A resposta à acusação é um elemento essencial do ato, tá? Então, você coloca aí, novo parágrafo. Nesse contexto, dispõe o artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal que ocorrerá a nulidade por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato. Ponto. Trouxe aí todas as minhas premissas maiores. Agora eu vou falar do caso em concreto, que é a premissa menor. No presente caso, o réu, ao ser citado, deixou de apresentar a peça de resposta à acusação por não ter condições financeiras de arcar com o advogado, né? No entanto, o magistrado deu prosseguimento ao feito sem a apresentação de citada peça, maculando, tá? Ou então ferindo o disposto no artigo no Código de Processo Penal, que diz que caso não seja apresentada a citada peça processual, resposta à acusação, deverá o juiz então nomear um advogado para fazer tal ato, para praticar tal ato. Ponto. Ferindo, então, os ditames constitucionais, do contraditório, da ampla defesa, bem como do devido processo legal. Contei aí o caso em concreto, tá? Vocês façam aí com as palavras de vocês. Eu simplesmente vou concluir. Desta feita, ou diante do exposto, impõe-se a decretação da nulidade. Ponto. Terminei a tese de nulidade, eu vou ter que verificar dentre as teses, tá? Se existe mais alguma outra tese possível. Tá? Então, nulidade já foi. Extinção da punibilidade, será que eu consigo encaixar aqui neste probleminha o artigo 107, por exemplo? Não, tá? Eu não tenho nenhuma causa aí de extinção da punibilidade. Agora eu vou ter que ir ao artigo 386, porque eu já vou para o mérito, eu vou fazer pedidos de absolvição. Então, o que diz o artigo 386? Será que eu consigo encaixar aqui o caso, né, o problema que eu passei para vocês? Será que eu consigo encaixar no artigo 386 em algum dos incisos? Fala aí que o réu ele foi ouvido, aliás, as testemunhas foram ouvidas, elas reconheceram que o fato ocorreu, mas elas não sabem dizer quem é o autor do fato, elas acham que foi o réu, tá? Eles acham que foi o Daniel. Então, ao meu ver, aqui nós poderíamos pedir absolvição, tá? Com fundamento no inciso 5, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, tá? A infração penal ocorreu, mas não existe prova nenhuma, tá? Porque o seu achismo, o achismo de uma pessoa não é prova, tá? É prova se ela viu, se ela tem algum documento, enfim. Achismo não é prova. Então, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Neste caso aqui, então, eu vou fazer aqui um subtópico, né? Terminei da nulidade, coloco 2.2 e coloco da absolvição. Para iniciar o tópico da absolvição, vou ter que fazer aí uma apresentação de tese, uma frase aí para introduzir o leitor a esta nova tese, tá? Que é uma tese subsidiária. Então, primeiro eu falo sempre da nulidade, em seguida eu vou falar da absolvição. Como que eu vou iniciar este tópico? Eu posso iniciar da seguinte forma. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda pela tese de nulidade, tá? De rigor, há de ser reconhecido
há de ser decretada a absolvição do réu. Ponto. Como premissa maior, aqui a única premissa maior que eu tenho vai ser o artigo 386, inciso 5. Então eu vou falar assim, que de acordo com o artigo 386, inciso 5 do Código de Processo Penal, o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, né, inciso 5º, não existir prova de ter o réu concorrido para infração penal. Essa é a minha premissa maior. Ponto, terminei, vou para o caso em concreto. Então, no caso em concreto, muito embora as testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento atestarem a ocorrência do fato, nenhuma delas mencionou ter sido o réu autor do fato, e sim mencionaram que suspeitam que o réu praticou o crime. Neste caso, não existem provas de ter o réu praticado, então, concorrido para a infração penal. Terminei, apenas concluo. Assim sendo, impõe-se a absolvição. Terminei da absolvição, agora eu vou para as teses, tá? Não tenho mais nenhuma tese de absolvição de mérito, eu vou para subsidiárias de mérito, tá? Então, dentro do direito ainda, 2.1 nulidade, 2.2 eu tenho absolvição, 2.3 agora teses subsidiárias de mérito. O que eu tenho como tese subsidiária de mérito? Tenho desclassificação? Não, mas eu vou ter que falar então se caso ocorra uma condenação, eu vou ter que enquadrar o caso na melhor hipótese possível, tá? Na melhor consequência jurídica para o meu cliente. Então, eu primeiro vou ter que trabalhar com a pena base, tá? Então, eu coloco aí 3.3, aliás, 2.3, desculpa, da pena base. Caso Vossa Excelência não entenda aí por nenhuma das teses de nulidade ou de absolvição, em caso de condenação, a pena base deve ficar no mínimo legal. Por quê? Tá? O juiz, quando ele vai aplicar a pena, ele vai analisar a pena base, as atenuantes e agravantes e as causas aí de aumento e de diminuição de pena. Então, é o sistema trifásico, tá? Então, primeiro eu vou falar da pena base. Por que a pena base tem que ficar no mínimo legal? Porque o artigo 59, ele traz várias circunstâncias que o juiz vai ter que analisar aí para aplicar a pena base. Então, se todas as circunstâncias do artigo 59 forem favoráveis ao réu, logo a pena tem que ficar no mínimo legal. Qual é a pena aqui mínima? De 2 a 6 anos. Então, a pena deve ficar no mínimo legal, tá? Então, como que eu escrevo isso? Eu falo assim, subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda aí pela absolvição, pela nulidade ou pela absolvição, em caso de condenação, a pena deve ficar no mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias do artigo 59 são favoráveis ao réu, bem como os inquéritos e processos em andamentos não podem ser considerados aí para aumentar a pena base, com fundamento na súmula 444. Ponto. Terminei de forma sucinta, tá? A súmula 444 do STJ diz que processos e inquéritos em andamento não podem constituir aí uma causa para aumento da pena base. Então, vocês vão ter que citar isso, tá? Terminei da pena base, eu vou para o outro tópico. Então, existe aí nesse sistema trifásico alguma causa de algum atenuante que eu possa pedir para o meu cliente? Tem a atenuante da idade, né? Porque na data do fato ele era menor de 21 anos. Então, se na data do fato ele é menor de 21 anos, a pena deve ficar menor para ele, tá? Artigo 65, inciso 1º. Então, de uma forma sucinta, como que eu vou escrever isso? 2.4 da atenuante relativa à idade. Eu posso escrever assim:
No tocante à segunda fase da dosimetria da pena, deve ser considerada atenuante prevista no artigo 65, inciso 1º do Código Penal, por ser o réu menor de 21 anos. Próximo. Existem causas de diminuição de pena aqui no caso em concreto? Não, então eu não vou me manifestar quanto a isso. Mas eu vou ter que me manifestar quanto ao regime. Então, eu faço mais um tópico, tá? Eu falei 2.4, 2.5, do regime inicial de cumprimento de pena. O regime inicial de cumprimento de pena, considerando que a pena não vai passar aí da pena base, tá? Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, o regime inicial deve ser o aberto, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 33, parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observando os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Inciso C, a linha C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumprir a pena em regime aberto. Então, aqui no caso, ele não é reincidente, tem processo em andamento, mas ele não é reincidente, a pena é inferior a 4 anos, então ele pode aí, né, hipoteticamente, a pena vai ficar abaixo de 4 anos, ele pode iniciar o regime no regime aberto, tá? Então eu vou pedir então que o regime inicial de cumprimento de pena seja o regime aberto, né? Uma vez que o réu ele se enquadra no disposto no artigo 33, parágrafo 2º, a linha C. Continuando, pedir o regime aberto, ainda eu posso pedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que está prevista no artigo 44 do Código Penal, tá? O artigo 44 diz que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então aqui o caso não é pena superior a 4 anos, não é crime praticado com violência ou grave ameaça, então ele já se enquadra aqui no inciso 1º. Inciso 2, o réu não for reincidente em crime doloso, ele não é reincidente em nada. Inciso 3, a culpabilidade de antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado, bem como os motivos e circunstâncias que indicam que esta substituição seja suficiente, tá? Não existe nenhum elemento aqui que possa desabonar a conduta do réu, portanto, deve ser interpretado de forma favorável e aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que estão presentes todos os elementos do artigo 44, tá? Aí você pode especificar aí todos estes elementos. Pedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tá? Eu posso ainda pedir a suspensão condicional da pena, tá? Mas aqui é de forma subsidiária. Eu sempre peço primeiro a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Caso o juiz não entenda, tá? Então eu vou fazer mais um tópico. Então já perdi a contagem dos tópicos, mas enfim. 3. Não sei aí como é que vocês estão, mas 3.7, por exemplo, da suspensão condicional da pena. Então, caso Vossa Excelência não entenda pela aplicação aqui da substituição, né, da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, compete aqui ao caso a aplicação da suspensão condicional do processo, que está prevista no artigo 77, olha lá. São todos benefícios, tá, para o réu, tanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como a suspensão aí condicional do processo. Aliás, da pena, desculpa. Artigo 77.
A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos. Então, se a pena ficar no mínimo de 2 anos, nós já percebemos aqui que cabe, tá? Desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade, antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Inciso 3. Não seja indicada ou cabível a suspensão condicional, tá? Aliás, a substituição, do artigo 44, tá? Então, eu sempre peço primeiro a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Caso não caiba o artigo 44, eu vou pedir a suspensão condicional da pena do artigo 77. Tá? Eu sempre tenho que fazer esses pedidos que vão beneficiar aqui o meu cliente. Terminei, posso fazer mais algum pedido aí para beneficiar o meu cliente? Posso, tá? Então, vou abrir mais um tópico, 2.8, por exemplo, da fixação a título da fixação de indenização a título de reparação, tá? Então, vamos olhar lá o artigo 387, inciso 4. 387, inciso 4. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, inciso 4, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. Então, eu posso pedir assim, a fixação do valor mínimo a título de reparação deve ser fixada no mínimo possível nos termos do artigo 387, inciso 4, tá? De forma sucinta, tá, pessoal? Porque é uma peça extremamente longa, tá? É claro que você poderia falar muito mais, mas lembrem que no exame de ordem e na prática simulada nossa, nós só temos cinco folhas e nós temos que vencer, nós temos que citar todas essas teses, tá? Terminei aí este tópico, vou para o próximo tópico, tá? Então, eu vou colocar lá 2.9, do direito de recorrer em liberdade. O artigo 387, parágrafo 1º, diz que o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou não, tá? Ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar sem prejuízo de conhecimento da apelação que vier a ser interposta. Então, nos termos do artigo 387, parágrafo 1º, deve ser reconhecido o direito do réu de recorrer em liberdade, uma vez que, aqui você vai ter que fundamentar, tá? Uma vez que não estão previstas as hipóteses ensejadoras da prisão preventiva previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, se eu não tenho nenhuma causa aí que seja necessário que se verifique a necessidade da prisão preventiva, a regra é que o réu ele responda em liberdade, tá? Então, você vai ter que trazer aqui também o artigo 312, tá? Então, recapitulando, requer o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, nos termos do artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, uma vez que não é caso de decretação de prisão preventiva, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ufa! Terminamos as teses, tá, pessoal? Todas essas teses que eu falei para vocês, tá? Isso sempre cai no exame de ordem. É claro que você vai ter que analisar o caso em concreto, mas não dá simplesmente para você colocar essas teses quanto à pena, o regime. Você não pode simplesmente colocar nos pedidos. Você vai ter que fazer um pedido, uma tese específica dentro do direito, tá? E depois você vai ter que repetir aí nos pedidos. Então, terminamos o direito, vamos para os pedidos, tá? 3. Dos pedidos. Cada tese gera um pedido. Então, por ordem, tá? Eu vou pedir, primeiro, diante de todo exposto,
Requer o quê? Requer a decretação da nulidade, o reconhecimento da nulidade, desde a citação, nos termos do artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal, concedendo-se novamente, né, o prazo para o réu apresentar a resposta à acusação. Ponto e vírgula. Caso não seja esse o entendimento, seja então o réu absolvido com fundamento no artigo 386, inciso 5 do Código de Processo Penal. Ponto e vírgula. Em caso de condenação, seja aplicada a pena mínima, tá? Pena mínima com base no artigo 59 do Código Penal e súmula 44 do STJ, ponto e vírgula, bem como seja reconhecida, tá? Reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso 1º do Código Penal, ponto e vírgula. A fixação do regime inicial deve ser, seja fixado o regime inicial aberto nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. Ponto e vírgula. Em seguida, seja aí realizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tá? Com fundamento no artigo 44 do CP. Ponto e vírgula, subsidiariamente, tá? A concessão da suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77 do Código Penal, ponto e vírgula, a fixação do valor a título de reparação no mínimo possível nos termos do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, ponto e vírgula. O reconhecimento, então, do direito de recorrer em liberdade nos termos do artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Então, cada tese eu vou ter um reflexo que vai gerar um pedido, tá? Então, isso é simples. Terminei dos pedidos, agora eu vou aí para a parte de praxe, tá? Termos em que pede deferimento, local. Eu não vou colocar o local, por quê? Porque o problema não pediu para eu colocar o local, então eu vou colocar só local, 3 pontinhos, vírgula. No entanto, ele pede para eu colocar a data, tá? Então, lembrando, prazo processual penal, exclui-se o dia da citação, da intimação, citação, e começa a contar no dia seguinte, desde que ele seja um dia útil, tá? Então, por exemplo, fui intimado na quinta-feira, eu começo a contar na sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira é o meu último dia, terça-feira é a data que eu vou colocar ali, né? Eu vou olhar no calendário, vou ver que dia é terça-feira e vou colocar aqui, dia 2 do mês X de 2020. Pule aí no máximo 1 ou 2 linhas, tá? E coloque assinatura, aliás, advogado, OAB, advogado 3 pontinhos, OAB